Bom, vamos falar agora sobre frações equivalentes. O que são frações equivalentes? Eu coloquei aqui exemplos de três barras de mesmo tamanho divididas de formas diferentes, tá? Nessa aqui eu dividi em 4, peguei 2. Então qual é a fração que representa essa barra? Essa figura é 2 quartos, né? Que eu dividi em 4 e peguei 2. Agora aqui, eu dividi em 2 e peguei 1. Então isso aqui é meio, tá? Aqui, eu dividi em 8 e peguei 4. Então, 4 oitavos. Agora, repara que, mesmo tendo dividido em quantidades diferentes cada barra, eu estou sempre pegando o mesmo conteúdo, né? O mesmo tanto. Aqui, 2 quartos, se eu pegar, é a mesma coisa que eu pegar um meio, que é a mesma coisa que eu pegar 4 oitavos, não é? Essas frações que têm escrita diferente, mas representam a mesma quantidade de um todo, a gente chama de frações equivalentes, tá? Então eu digo que, vou escrever aqui, que 2 quartos é igual a meio, que é igual a 4 oitavos, tá? Essas frações são iguais. Isso é ser equivalente. Duas coisas serem equivalentes quer dizer que elas são iguais. Duas frações equivalentes são duas frações iguais, tá? Então, eu posso escrever 2 quartos como meio ou como 4 oitavos. Vão representar a mesma quantidade do todo. Elas vão ser a mesma fração, ok? Mesmo estando escritas diferentes, elas são equivalentes. E como que eu acho as frações equivalentes de uma fração? Repara que de meio para 4 oitavos, o que acontece? Eu multipliquei, está multiplicando em cima e embaixo por 4, né? Quando eu multiplico embaixo por 4, quer dizer que eu estou multiplicando por 4 a quantidade de divisões. Antes estava dividido em 2 e agora está dividido em 8. Só que se eu só multiplicar embaixo, eu vou pegar 1 oitavo e não vai ser equivalente. Então eu tenho que multiplicar também em cima. 1 vezes 4, 4. Aí eu passei a pegar 4 pedaços. Tá? Então, para eu achar a fração equivalente, eu tenho que fazer o quê? Ou multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, e muita atenção nisso, é em cima e embaixo pelo mesmo número, tá? Erro que costumam cometer, que é multiplicar embaixo por um número e em cima por outro para tentar chegar rápido em alguma coisa para entregar logo a prova. Vai estar errado, né? Porque se você multiplica, por exemplo, em cima por 2 e embaixo por 3, essa fração nunca que vai ser equivalente. Agora, se você multiplica em cima por 2, embaixo por 2, aí vai ser equivalente. Por exemplo, aqui, me fala uma fração equivalente de 3 sétimos. Quais são as equivalências dela? É só multiplicar em cima e embaixo por algum número. Por exemplo, por 2. 3 multiplicado por 2 vai dar o quê? 6. Só que se eu mantiver 7 embaixo, não vai ser equivalente, né? Para ficar equivalente à fração, tem que multiplicar embaixo por 2 também. 7 vezes 2, 14. Olha só. Então, essas duas frações são equivalentes, tá? 3 sétimos é equivalente, é igual a 6 quatorzeavos, que também é igual ao quê? Se eu multiplicasse 3 sétimos em cima e embaixo por 3, ia dar o quê? 9 21 avos, tá? Então, 9 21 avos também é igual a 3 sétimos. Então, também vai ser igual a 6 quatorzeavos, porque se isso é igual a isso e isso é igual a isso, então isso é igual a isso, né? Isso igual a isso. E aí tem várias... O que isso implica? Que cada fração vão ter infinitas frações equivalentes, tá?
Não vai ter uma quantidade limitada. E qual outra forma também de achar frações equivalentes? É você fazer o processo contrário, né? Ao invés de multiplicar em cima e embaixo, você dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Por exemplo, 9/21, eu podia achar, a partir disso, o 3/7. Se eu fizesse o quê? Se eu dividisse em cima e embaixo por 3, né? 9 dividido por 3, 3. 21 dividido por 3, 7. E aí eu achava. Então, frações equivalentes é basicamente isso. É você multiplicar ou dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Duas frações são equivalentes se se a partir de uma você pode achar a outra multiplicando ou dividindo numerador e denominador pelo mesmo número, tá? Vão ser equivalentes se a partir de uma você pega uma, você chega na outra se você ou multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número ou dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, tá? Agora, vamos falar sobre simplificação de fração. Você simplificar uma fração é basicamente você reescrever ela como uma fração, através de uma fração equivalente, basicamente mais simples. É isso que o nome fala, é simplificar. Mas como é que eu sei simplificar alguma coisa? Você vai pegar a fração, você vai encontrar uma equivalente dela, só que você não vai só multiplicar em cima e embaixo, você vai dividir em cima e embaixo, tá? Então, simplificar uma fração é achar uma equivalente dela, só que usando só a divisão, tá? Se você usar a multiplicação, você vai achar uma equivalente sim, mas não vai ser uma simplificada. Para você simplificar uma fração, você divide em cima e embaixo pelo mesmo número. Exemplo, 12/36. Deixa eu escrever aqui. Simplificar a fração então é o quê? Opa. É achar uma equivalente a ela através da divisão. Legal? Então, vamos achar uma equivalente a essa aqui do exemplo, 12/36. Achar uma fração equivalente a ela vai ter que ser dividir em cima e embaixo por um número. Aí você pergunta, que número? Né? Só que eu não vou dar esse número. Isso aí vocês vão ver pelo que o número pode ser dividido, tá? E aí vocês vão testando. Por quais números você consegue dividir o 12? Quais são os divisores de 12? Né? E aí, quais são os divisores de 36? Aí você vê, por exemplo, você pode dividir em cima e embaixo por 6, por exemplo, né? Se eu dividir em cima e embaixo por 6, vai ficar como? 12 dividido por 6, 2. 36 dividido por 6, 6, tá? Então, 2/6 é uma versão simplificada de 12/36. Dá para simplificar mais? Dá, né? Porque eu ainda posso dividir em cima e embaixo pelo quê? Eu nunca vou falar qual é o número nas questões. Vocês têm que olhar e imaginar qual o número que dá para dividir. Pelo que dá para dividir o 2? Dá para dividir por 2. E o 6 dá para dividir por 2? Dá. Então, isso aqui dá para escrever como que? Vamos lá, 2 dividido por 2, 1. 6 dividido por 2, 3. Consegui simplificar ainda mais a minha fração. Então, o 12/36 eu posso escrever como 1/3, tá?
Dá para simplificar ainda mais esse 1/3? Não, por quê? Porque em cima já chegou em 1 e eu posso dividir 1 por alguma coisa? Não, 1 fica ali parado sem poder ser dividido. E quando eu chego numa fração que não dá para dividir mais, eu chamo ela de fração irredutível. Ou forma irredutível. Isso aqui vai ser o quê? É uma fração que não pode mais ser simplificada. Tá? Ela foi simplificada ao máximo, não tem como simplificar mais ela. Deixa eu dar outro exemplo. Vou pegar um exemplo da lista aqui. Acho que tem vários exemplos disso. 18, 27. Aqui, número 20, questão 23, letra B. Vamos lá. Eu tenho aqui 18 27avos. Será que dá para simplificar? Pô, se tá lá na lista deve dar, né? Porque eu não vou colocar para vocês um negócio que não dá para fazer. Mas vamos lá. Podia colocar só de pegadinha, né? Deixar vocês tentando, mas não sou tão mal assim não. Mas vamos lá, fração irredutível. Qual é a forma irredutível dessa fração? Para achar a forma irredutível, eu tenho que ir simplificando ela até não poder mais, né? Porque a irredutível é a forma mais simples da fração, de forma que eu não consigo simplificar mais. E simplificar a fração vai ser fazer o quê? Dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. E aí você olha o 18. Dá para dividir 18 pelo quê? Dá para dividir, por exemplo, por 6. Mas aí você olha para baixo, dá para dividir 27 por 6? Não, né? E aqui é em momentos assim que muita gente acaba errando, querendo dividir em cima por um número e embaixo por outro. Se fizer isso, não vai ser uma equivalência, né? Equivalência tem que ser em cima e embaixo pelo mesmo número, para ser igual. Ser equivalente é ser igual. E se você usar números diferentes em cima e embaixo, não vai ser igual, ok? Então vamos lá. Não dá para dividir em cima e embaixo por 6, só em cima. Tem que testar outro número, tá? Dá para dividir por 2? O 18 dá, né? Mas o 27 não dá, então o 2 não serve. Agora, dá para dividir o 3? 3 dá, né? Porque 18 dividido por 3 vai dar quanto? Deixa eu escrever. 18 dividido por 3 vai dar 6. E 27 dividido por 3 vai dar 9. Agora, repara o seguinte. Eu achei essa versão simplificada. Mas será que ela é irredutível? Temos que ver se não dá para dividir em cima e embaixo por mais algum número. Em cima dá para dividir ainda por 3? Dá, né? Daria quanto? 2. E embaixo dá para dividir por 3? Dá, né? Se ainda dá para dividir em cima e embaixo por algum número, então ela ainda não está na forma irredutível. Dá para simplificar ela ainda mais. E aí, como vamos ver aqui? Vamos dividir de novo por 3. 6 dividido por 3 dá 2. 9 dividido por 3, 3. Agora, cheguei em 2/3, né? Dá para simplificar mais que isso? Não vai dar. Por quê? O 2 eu só consigo dividir por 2. E o 3 não dá para dividir por 2. O 3 só dá para dividir por 3. Então eu não consigo dividir 2 por 3. Então não dá para simplificar mais essa fração. Então esse 2/3 já é a forma irredutível daquele 18 27, tá? Outra forma que você podia chegar aqui direto é dividindo em cima e embaixo por 9, tá? Se você tivesse essa visão desde o início, você podia pegar aqui o 18 dividir por 9 e o 27 dividir por 9. Ia cair direto nessa aqui, sem passar por essa aqui. Mas aí fica... tanto faz, tá? Independente do caminho que você seguir, da ordem das divisões, a forma redutível tem que ser a mesma, tá?
você seguir dois caminhos diferentes e der duas frações irredutíveis diferentes, é porque você errou conta em algum lugar. Então, vamos lá. Vocês já podem fazer aí a questão 22 e 23, né? A 22 é simples, é mais simples porque eu estou dando uma fração para vocês. Por exemplo, um terço, e quero uma fração equivalente em que o denominador tenha 42. Vou fazer essa aqui como exemplo. Uma fração equivalente de um terço que tem um denominador 42. Deixa eu já separar isso aqui. Então aqui embaixo eu já dou qual é o denominador. Então você tem que ver o quê? Só descobrir qual é o numerador. No caso, para o 3 virar 42, eu fiz o que com ele? Eu multipliquei por 14. Embaixo está multiplicado por 14. Ah, como é que você sabe que é 14? Divide 42 por 3, dá 14. Então, se eu multiplicar 3 por 14, dá 42. Se eu multiplicar embaixo por 14, para ser equivalente, ou seja, igual, eu tenho que multiplicar em cima por 14 também. Então, 1 vezes 14 dá quanto? 14. Então, a fração que eu quero é 14,42 avos. Legal? Então, a resposta da letra B já é 14,42 avos. E aí vocês seguem esse raciocínio para todas, tá? Se, exemplo aqui, a letra D é 10,60 avos e eu quero uma fração que tenha o quê? Denominador 12. Eu vou fazer com 20 para vocês fazerem com 12 por conta própria. Vamos lá, eu quero uma fração equivalente a essa que tenha o 20 embaixo. Para ser equivalente, tem que multiplicar ou dividir, né? No caso aqui, eu vou ter que dividir, porque 60 para virar 20, eu tenho que fazer o quê? Dividir por... Ih, não vai dar certo, porque 10 não dá para dividir por 3. Deixa eu mudar aqui o número, então. Já é outro exemplo, então, não é o da lista. Vamos lá, 9,60 avos. Eu quero um com o denominador 20. Para 60 virar 20, eu vou ter que fazer o quê? Dividir por 3. Só que se eu dividir embaixo por 3, tem que dividir em cima por 3 também. E aí 9 dividido por 3 dá 3. Então, a equivalente que eu quero é a 3/20. E aí vocês usam a mesma lógica para resolver isso aqui, tá? É sempre achar equivalente. Equivalente é uma fração que você vai chegar nela ou multiplicando em cima e embaixo pelo mesmo número, ou dividindo em cima e embaixo pelo mesmo número. Que aí você vai ter, quando você faz esse processo de multiplicar ou dividir em cima e embaixo, você vai encontrar diferentes formas de dividir o todo. Isso é importante vocês entenderem. As equivalentes são formas diferentes de você dividir o mesmo todo pegando a mesma quantidade, tá? Aqui, quando eu pego meio e multiplico por 4 em cima e embaixo, eu estou mudando a forma de dividir, que antes era por 2, agora eu estou dividindo por 8. E antes eu pegava 1, agora eu pego 4 para poder compensar. Mas, no fim das contas, eu estou pegando a mesma quantidade do todo, tá? Isso é ser equivalente, isso é ser igual. Então, resolvam aí questão 22 e 23, tá? 23 a gente resolveu algumas aqui, né? Cadê? Encontrar a forma irredutível. É você sair simplificando, e simplificar é o quê? É achar uma equivalente através da divisão, tá? Só que vocês vão dividir em cima e embaixo até não poder mais.